Gravando. Muito boa noite a todos, todas e todes. É uma alegria a oportunidade que nós estamos tendo na noite de hoje de podermos estar juntos aqui com o nossa tarefa, nossa bom encontro, mais do que uma tarefa, é um bom encontro, onde nós realizamos todas as semanas leituras da obra dos Atos dos Apóstolos, né? Lemos na Bíblia, né? Estamos fazendo essa atividade como reconhecimento que é uma atividade que contribui muito para nós podermos ressignificar o sentido do tempo que a gente está passando, é tempo de renovação, é tempo de reafirmarmos nossos princípios, é tempos de aprender com a experiência dos Atos dos Apóstolos, do cristianismo primitivo, que nos convida a revalorizar, redefinir rumos e também a buscar sentido existencial, né, após todo esse movimento que nós vivenciamos das grandes crises do nosso tempo. E fazemos isso através da leitura, né, da Bíblia, do Atos dos Apóstolos, fazemos essa leitura juntos, isso é muito importante. A pergunta que o nosso amigo e nossa amiga que nos acompanha, por que fazer isso junto? Justamente essa é a proposta. Às vezes, esses dias alguém perguntava para mim, mas por que a gente não lê ele sozinho? Não, a proposta é que ao ler junto, nós pensamos junto, nós buscamos alternativas juntos, e isso tem contribuído muito para a nossa existência e para o reforço das nossas atividades. Estamos todas as semanas fazendo esse encontro, fazendo uma aproximação entre Paraná, onde está a doutora Irene, e a Tayane também está no Paraná, né? E Rio Grande do Sul, um diálogo aí, onde o Flávio está em Caxias do Sul, eu estou em Rio Grande, a Tayane está em Toledo, e a professora Irene sempre nos acompanha, e hoje está numa rica atividade, que é o aniversário da neta, está lá renovando as energias, de Cascavel. De antemão, antes de nós passarmos para a leitura e passarmos para a prece, hoje nós vamos fazer uma breve rodada de algum assunto que a gente queira trazer para comentário, um breve comentário inicial, e depois nós vamos ler, na noite de hoje, o capítulo 23, onde Paulo está perante o Sinédrio, capítulo 23 dos Atos dos Apóstolos, para você que vai acompanhar com a gente. E antes disso, a gente quer saber se tem algum tema, algum assunto que a gente queira destacar nesse início. Eu, como gosto de trabalhar com a temática da esperança, eu quero destacar como fato social, né, porque nós trabalhamos com o campo, não tem como separar a realidade da vida, das nossas pautas socioambientais, da leitura da palavra. Eu quero destacar como ato de esperança a mudança os bons ventos que sopram do sul, aí, a mudança na democracia da Colômbia, né, com a vitória de Petro e Francia Márquez, que é um país que primeiro momento está tendo a esquerda no poder. Mas para além de esquerda e de direita, o que é importante aqui, no caso, é a posição de Francia Márquez, que é a nova vice-presidenta, que ambos foram, né, batalhadores pela vida. E a Francia Márquez vem defendendo como militante, como movimento social, como mulher negra de 40 anos, vem defendendo há muito tempo que a política tem que ser a favor da vida. E ela traz essa raiz desde a matriz dos movimentos sociais, e agora chega, e ela diz, chegar no poder não é um fim. O fim é buscar formas de mudar a vida das pessoas. Então, todo um cenário, tenho amigos, contatos lá na Colômbia, que a gente estava conversando, um cenário bem forte do ponto de vista político, porque houve bastante movimentos do outro lado, inclusive o uso da outra força, aquela, né, nos últimos tempos, mas, por outro lado, desponta, né, no Chile, onde já está se pensando uma constituição em defesa dos direitos da natureza, dos direitos da natureza, e na Colômbia agora uma perspectiva de uma política com vida, né, a favor da vida, totalmente diferente da outra perspectiva que não cuida, não preserva, e ao contrário, né, que destrói a vida. Então não há incoerência entre o que nós falamos no campo da ciência
E não há incoerência entre o que nós reconhecemos no estudo dos Atos dos Apóstolos, que é a defesa de Paulo, que faz ali contra tudo e contra todos aqueles que estão lhe perseguindo, mas uma defesa radical da vida, da dignidade, mesmo tendo as circunstâncias que são criadas, às vezes, para que ele tome outro caminho, ele faz aquilo que nós chamamos do bom combate. Esse é o tema, então, que eu queria trazer nessa conversa inicial, essa ideia de pensar um fato social, né? A gente está num mês aí de junho, que não é tanto de celebração ambiental, mas de protesto das grandes questões em favor da vida. E passo agora para os meus colegas, estou aqui diante de dois colegas que trabalham em causas sociais, trabalham na pauta da vida também, se querem fazer uma saudação e talvez algum comentário sobre algum tema que lhes chamou a atenção, que lhes chama a atenção nesse momento. Depois a gente vai para a prece e depois entramos aí na leitura do capítulo 23 hoje. Fique à vontade. Sejam bem-vindos, meus colegas. Obrigada, então vou começar, né? Gostaria de saudar vocês, dizer que é muito bom estar aqui com vocês. Não participo frequente, né? Mas eu acho que o que eu queria trazer hoje é da importância da gente acreditar, mas acreditar na mudança. E eu digo isso por experiência própria, por um período que eu estou passando, que muitas vezes a gente fica pensando, será que eu devo mudar, né? Será que eu devo seguir outro caminho? Então, eu acho que é muito importante a gente acreditar, né, nas nossas escolhas, no nosso potencial e seguir em frente, porque no final tudo sempre dá certo. Deus é maravilhoso. Muitas vezes a gente vê, né, vamos dizer assim, o bordado só pela parte de baixo, né? Você vê só aquela parte emaranhada de fios, mas lá em cima tem um Deus que o que ele fez é lindo, né? Mas a gente não consegue enxergar isso nesse processo de transformação. Mas quando você chega no final, você consegue apreciar, né, a grandeza que é nosso Deus. É isso, gente. Obrigada. Importante, né? Essa confiança, né? Como a gente vai ver nos Atos dos Apóstolos, a pergunta que diz, mas da onde que eles tiravam tanta força? Mediante situações mais adversas possíveis. E a Tayane está trazendo aqui essa confiança de que tem alguma coisa a mais. E sem dúvida alguma é isso que é o nosso ponto. As pessoas às vezes não escolhendo, mas de onde que essa pessoa continua resistindo? A gente sabe que não é só nosso, né? A palavra, a Bíblia está cheia de bons relatos, né? Estava lendo lá no Evangelho, esses dias, ó, se uma pessoa chega num morro, está no deserto, morrendo quase de sede, e ela está quase chegando no cume, mas não tem mais força. E aí ela chega ali e vem aquela voz da consciência dela, diz, olha, anda mais 5 metros. E aí ela anda mais 5 metros, assim, meio que se arrastando, e enxerga no outro lado um oásis, onde tem uma água para ela poder renascer novamente. Aí tem dois caminhos. Uma, ela diz, ou eu sou a pessoa, eu sou, né, e alimenta o seu ego, eu sou capaz de chegar a isso, e resolve tudo a partir dela, achando que ela foi, viu como eu descobri, como eu venci. E a outra atitude, que é de maior humildade, é dizer assim, eu fui intuído por uma vontade maior, por uma presença maior, presença divina, que me fez, na hora que eu mais precisei, buscar o socorro necessário. Então, se a gente tem essa segunda postura, que é da humildade e de confiança, que por cima do bordado tem alguma coisa a mais, ou vislumbrando aí, pegando a metáfora da Tayane, é nesse sentido que a gente se coloca nesse movimento sabendo. E aí, né, vem várias expressões aí, que se a gente está na vontade dele, as coisas vão dando, né, busca primeiro o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas às vezes a gente quer buscar primeiro o nosso egoísmo, né, e talvez falta humildade nesse caso. Mas muito bem lembrado essa provocação aí de reconhecer que às vezes basta a gente fazer o caminho dele nas nossas encruzilhadas, porque ele vai indicando o caminho certo. É isso que a gente vai... Ele sabe o que é melhor para nós, né? Por isso que quando a gente reza o Pai Nosso lá, que seja feita a vossa vontade, né? Que a vontade dele
vai indicando o caminho certo. Flávio, que reflexão nesse início do nosso estudo de hoje aqui nos Atos dos Apóstolos você gostaria de trazer para nós? A minha pauta continua como sempre. Temos que defender a vida. Apesar, né, do hediondo se manifestar, né, insistentemente nas nossas comunidades, de uma forma geral no globo, né? Mas as nossas particularidades, eu não vou estar citando os fatos, que todos sabemos, a gente tem acesso às informações que são degradantes, né, que convulsionam o nosso tecido social, esgaçado. Mas eu acho importante hoje uma parte, a questão da menina gestante após a violência do estupro, aquela negociata do judiciário, aquelas dificuldades de chegar a um bom termo, e ela está com 29 semanas. Eu acho que ela tem 11 anos. Ao mesmo tempo que a gente acha lícito, mas nem sempre é moral, né? A lei diz que pode. Mas eu prefiro ficar com a porção menos dignificada nesses dias, que é a vida, né? Embora a juíza teve as boas intenções, mas falta preparo, né? Porque, na realidade, a nossa humanidade é muito pobre, né? Muito rústica, rudimentar. Então, a gente não consegue, a gente ocupa postos, mas não temos a competência de penetrar, né, na realidade das situações a que somos responsáveis. E se não conseguirmos, ainda também não fazemos enfrentamento, porque certamente essa criança precisa de sustentação psicológica, sustentação afetiva, né? Convívio com a família, não tiraram da família. Mas tudo isso é para mostrar o quanto estamos devendo, né, para a nossa infância, para a vida. E eu acho importante a gente ver, mas também eu chegando em casa, né, pegando o celular, recebemos um convite para uma reunião para discutir segurança alimentar em nosso município. Então, veja como as pautas vão se conversando, né? Me senti honrado, né, pela lembrança, né? Ainda não deu retorno, mas só o fato de lembrar, né, Vilmar, da Casa da Redenção, né? Eu digo, Jesus, só você que é meu advogado, né? E hoje eu fui para uma pauta que eu faço cuidados pelo SUS há mais de 30 anos. E eu faltei à última entrevista. Daí eu saí de casa, eu digo, Jesus, é tudo contigo. Então, às vezes a gente precisa de alguém nos defendendo. Não vi nem a chefe do problema, só me mandou, tá tudo renovado, marcado, faça esse exame. Daí eu saí assim em êxtase, daí cheguei em casa, essa pauta de discutir a vida. E viu, Flávio, tu cuida da tua e te dá uma oportunidade para ajudar a cuidar da comunidade. Então, assim, eu acho que nós devemos trabalhar, né? E, claro, Paulo, né, como a gente já tem falado inúmeras vezes nos nossos estudos, né, que nós exercitemos essa habilidade paulínea de permanecer, né, ombreando, né, com os esfacelados, com os ignorantes, mas, sobretudo, dispostos a receber o açoite, né? Que é isto, esses processos que acontecem nas comunidades, nós não podemos encarar com naturalidade. Então, talvez seja esse o nosso açoite hoje, as nossas pedradas, que tem que gerar uma indignidade em nossa intimidade, mas não básica, assim, só para dizer, eu estou indignado.
para que a gente mude a nossa postura também agindo, né, com coragem. Perfeito. Talvez seja esse o nosso grande aprendizado. Inclusive, para o capítulo da semana que vem, a gente vai ver isso. Paulo, de frente com a pessoa que ele condenar, tinha chance, tinha dois caminhos. Ou ele podia bajular, porque era a pessoa que ele condenar, ou ele podia falar de Deus. E ele se manteve na retidão, acabou quase que convertendo aquele que ele condena. E aí a pergunta é como nós agiríamos mediante essas situações. Vamos fazer, então, em especial, né, orando por todos esses temas, pela esperança, pela defesa da vida, por esses conflitos onde colocam a vida no limite, como as situações de possibilidades de aborto, como nas situações extremas que vivencia a humanidade hoje, como a questão alimentar, que é fundamental. E vamos fazer, então, convido vocês para uma prece e vamos orar, inclusive, pela vida, nesse sentido, lembrando aqui da neta da doutora Irene, que hoje está de aniversário, né? Sempre é renovação. Nós agradecemos a espiritualidade maior que está conosco neste momento e a sintonia que nós estabelecemos com as pessoas que nos acompanham, de onde quer que se encontre. Que esta leitura, que esse nosso encontro de estudos dos Atos dos Apóstolos, que as boas energias que aqui se encontram possam alcançar a toda a humanidade, principalmente aqueles que encontram-se em situação de alguma dor e de algum sofrimento, fazendo com que a dor dos nossos irmãos seja menos doída. E que estes estudos e essas informações que vamos aprender com Paulo possa calar fundo no nosso íntimo, trabalhando ali as nossas necessidades mais íntimas, necessidades de aprendizagem, necessidade de perdão, necessidade de amor, necessidade de evolução. E que a tua palavra nos oriente hoje, agora e sempre. E que assim seja. Muito bem, vamos de imediato, né? Vamos passar para a leitura do capítulo 23, Paulo perante o Sinédrio. E aí fazemos a leitura do capítulo como de hábito e depois tecemos alguns comentários, né? Porque é uma leitura sempre inspiradora. Vocês os dois estão com a Bíblia ali? Se a Taiane puder começar a ler para nós, lê do 1 ao 11, Flávio lê do 11 ao 22 e eu leio do 22 ao 34. Pode ser? Pode. Paulo, fitando os olhos nos membros do conselho, disse: Irmãos, eu tenho procedido diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas Ananias, sumo sacerdote, mandou aos que estavam ao seu lado que lhe batessem na boca. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá também a ti, hipócrita. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja ferido? Os assistentes disseram: Tu injúrias o sumo sacerdote de Deus. Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que é o sumo sacerdote, pois está escrito: Não falarás mal do príncipe do teu povo. Paulo sabia que uma parte do sinédrio era dos saduceus e outra dos fariseus, e disse em alta voz: Irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos, é que sou julgado. Ao dizer ele estas palavras, houve uma discussão entre os fariseus e os saduceus, e dividiu-se a assembleia, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus admitem uma e outra coisa. Originou-se, então, grande vozeria. Levantaram-se alguns escribas dos fariseus e contestaram ruidosamente: Não achamos mal algum neste homem, quem sabe, senão lhe falou algum espírito ou anjo. A discussão fazia-se sempre mais violenta. O tribuno temeu que Paulo fosse despedaçado por eles, e mandou aos soldados que descessem, que o tirassem do meio deles e o levassem para a cidadela. Na noite seguinte, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Coragem, deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa também que os dê em Roma.
Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matasse Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza e de tudo avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque ele tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou-o ao comandante, dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo a dizer. Tomou-o pela mão, o comandante, pondo-se à parte, perguntou-lhe: que tens a comunicar-me? Respondeu ele: judeus decidiram rogar-te que amanhã apresente Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não deixes persuadir, porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si, sob anátema de não comer nem beber enquanto não o matarem, e agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então, o tribuno despediu o jovem, mandando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E, chamando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalo e 200 lanceiros para irem até Cesareia. E aparelhai as cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao governador Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo governador Saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobreviu eu com a soldadesca e o livrei informado que era romano. Querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao seu conselho. E achei que o acusavam de algumas questões da sua lei, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo te enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam o que tiverem contra ele. Passa bem. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhes fora mandado, o trouxeram à noite a Antipátride. No dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram a fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao governador, lhe apresentaram Paulo. O governador, lida a carta, perguntou de que província era, sabendo que era da Cilícia. Disse-lhe: ouvir-te-ei quando também aqui vierem os teus acusadores. E mandou que o guardassem no pretório de Herodes. Muito bem. Temos aqui o capítulo 23, que é mais uma das tramas contra Paulo, né? Isso aqui dá um documentário, isso aqui dá assunto para várias existências, né? E
tudo isso fazendo parte de um projeto que nós já lembramos aqui, que é a convicção dele da divulgação da palavra e do testemunho que ele dá de Jesus. E isso aqui está, né, associado também com aquilo que, quando uma ideia tem uma força maior, é grande as pedras que chegam. Quando uma proposta é renovadora, ela sofre bastante ataques. E quando uma árvore dá bons frutos, é aquela que recebe maior pancadas para que os frutos caiam. Né? Pegando aqui a analogia. Paulo é a fruteira ideal, né? A árvore que dá os bons frutos e dá o testemunho. Eu vou trazer alguns pontos aqui que eu destaquei e aí queria ouvir de vocês o que isso nos toca, né? Cada um pode destacar a frase que quiser, fique muito bem à vontade. Mas um primeiro, recuperando aqui, é a consciência do que ele estava fazendo, né? Ele diz, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Eu estava lendo aqui a Ellen White, ela diz, olha, o Paulo tinha uma relação de esclarecimento direto com Deus. Ele tinha consciência do que ele estava fazendo, né? Buscando, sem dúvidas, agora ele ser o divulgador da palavra. Um outro aspecto que eu destaquei aqui nesse momento é a forma, e isso a gente pode pensar para os dias de hoje, não é só, não só queriam destituir a palavra dele, tinha sangue aqui. A gente fala hoje do cancelamento, né? Da condenação, das formas que julgam as pessoas. Aqui, olha como a gente, às vezes, em nome de Deus, ou em nome de crenças, ou de princípios, cometemos grandes equívocos. Eles não iam comer. Eles não iam comer sem antes conseguir o objetivo dele. Olha que jejum sagrado esse, né? Isso é uma reflexão para nós pensarmos. Porque qual é a finalidade? Não, olha, eles prometeram que não irão comer, vão ficar numa espécie de jejum até que não consigam realizar o objetivo deles. E aí, entre tantas outras coisas, ali está uma ideia que já era percebida a inocência, mas para a gente ver essa fúria que vem, no caso, para terminar com o ataque era tão grande, porque a proposta era tão bonita, né, que era a proposta da divulgação, e ele sempre dizia que ele estava ali em nome de Jesus, né? Não era mais ele que falava, mas era Deus que falava através dele, enfim, e que ele tem essas orientações da espiritualidade, né? Ali no 11 vai dizer, olha, tem bom ânimo porque, e nós falávamos antes disso, daquilo que está invisível, que chega até a gente e toca, né? Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificastes em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Ele estava fazendo um amplo processo, nós já conversamos nos encontros anteriores, que Paulo viaja mais de 20 mil quilômetros naquelas condições daquela época, então tinha uma perspectiva globalizada, nas condições mais difíceis possíveis de deslocamento. Ele estava dando testemunho em todos esses lugares, mas também ele tinha, porque ele estava em sintonia com Deus, com o Espírito Santo, no caso aqui, né, com a espiritualidade, ele tinha as mensagens que vinham. E era um pouco do que nós falávamos no nosso início. Às vezes a gente não sabe o que tem por trás, mas se a gente se colocar no rumo, na boa intenção, também a gente recebe. Ah, mas como é que eu não vejo? Ele tinha esse contato, obviamente, direto que vai trazendo. Eu vou parando por aqui para ver que outros aspectos vocês querem trazer, né, dessa situação, desse julgamento, desse ataque a uma boa árvore, a um dos homens mais fortes. Acho que a gente merece muito estudar Paulo, a história de Paulo e de Estevão, merece estudar os Atos dos Apóstolos, até para reanimar a força, né? Porque é o bom combate, todos os dias. Não é aquela dificuldade que só vem de vez em quando e nos sacode. No caso dele, ele estava sendo provado o tempo inteiro. E as acusações são as piores possíveis. Tanto é que no capítulo que vem, que a gente vai ver, se ele assume aquelas acusações, era sinônimo de morte. Aqui,
disputas rivais entre saduceus e judeus e querendo já levar à morte. Não, a gente não vai comer até que não realize o desiderato. Então, vejam como essa cultura das lutas e do ataque a uma proposta edificante, edificadora, uma proposta de transformação, né? Ela sempre recebeu. Não podemos nos assustar nos dias de hoje quando vêm os ataques à nossa vida. Sempre recebeu, porque a proposta realmente causava grandes transformações. Eram muitos testemunhos que eram dados, estava na linha de frente e tinha consciência disso. E ia para isso com serenidade. Perguntamos para nós, como reagiríamos se, às vezes, no primeiro que vem, a nossa fé já começa a sacudir, né? Bem, abre para a gente continuar essa conversa aí, o que vocês querem trazer desse encontro de hoje, desse encontro suave, né? Que só queria a morte dele antes de que se alimentasse. Que coisa. Fiquem à vontade. Esse é o bom combate. Olá, Tayane. Primeiro as Ah, damas. vou falar então. Da questão da clareza que o professor Vilmar colocou ali, eu acho que isso é importante, né, para todos nós. E uma coisa assim que me fiquei pensando os desafios que acontecem no nosso dia a dia, né? As palavras que a gente recebe, as palavras que machucam muitas vezes. E os sonhos também, eu acho que Deus nunca vai colocar uma coisa na nossa cabeça ali que aquilo não é, que você nunca vai conseguir alcançar. E eu acho que daí é de você ter a clareza, né, das tuas ações, do que você faz para o outro, do que você fala para o outro, né? E de persistir no caminho, que foi o que realmente aconteceria, é a persistência, é a fé de acreditar, né, no que ele acreditava e no que ele buscava pregar. Porque muitas vezes, como eu já comentei com vocês, por experiência própria, parece que o caminho, assim, ele é um pouco obscuro. Sei lá, parece que vem barreiras, várias coisas para você acabar desistindo, sabe? Para você acabar perdendo tua fé. Mas eu acho que a gente tem que pensar pelo outro lado, né? É aqui que eu tenho que fortalecer a minha fé, né? É nessa situação de adversidade que eu preciso realmente confiar e que eu preciso continuar, né, acreditando em Deus, acreditando na palavra e acreditando que vai ser possível com o apoio dele. Né? Eu acho que, para mim, a principal mensagem que ficou hoje é essa. E quando você tem uma ideia, uma coisa assim que fica ali, todos os caminhos estão te levando para aquilo, eu acho que a gente não pode desistir mesmo. Porque, igual eu comentei, né? Hoje não faz sentido. Mas daqui 5, 10 anos, você vai ver que tudo aquilo que você passou foi um processo, né? E que a tua fé foi o principal para que você conseguisse seguir o teu caminho, né? Eu acho que era isso, a minha contribuição. Belíssimo. Eu acho Interessante que isso aí, né, Flávio? Porque é fácil de fazer a conexão. Claro que numa proporção gigantesca da fé do Paulo e do desafio nosso que a gente tem. Mas, como diz o Evangelho, o homem que nós vivemos no mundo, e o mundo estamos suscetíveis a isso. Claro que nos mundos mais elevados, onde todos praticam o bem, não tem necessitados e não tem essas coisas. Mas ainda estamos, como diz o Evangelho, mais próximo do ponto de partida do que de chegada, ainda precisamos evoluir bastante nessa questão. E é um desafio cotidiano, né? Saber, mas a questão é ter bem claro para onde nós estamos indo. E aí, claro, pedir ajuda dos altos. Flávio. são, vamos dizer assim, é o salário, né, de nossa parte, né? E Paulo, né, uma coisa assim extraordinária, porque vendo os apóstolos diretos que tiveram a experiência de Jesus redivivo, né, demonstrando, né,
a continuidade da vida para além da cruz, para além do túmulo. E este foi o movimento, porque, na realidade, foi um cenário de formação, e a partir de que os discípulos tiveram contato com Jesus, né, nas reuniões que privou, onde comeram, beberam, depois da cruz, né, os encheu de coragem e eles morreram por Jesus, porque eles sabiam que não iam morrer, né? Mas eles tiveram, né, essa experiência, né, arrojada, né, que Jesus engendrou certamente para que eles continuassem com a proposta do reino, da difusão. Paulo tomou contato com Jesus, mas de uma outra forma. E a partir desta experiência, se posicionou, né, se retirou da sociedade para ficar por um período se ajustando à sua cultura, às suas raízes, diante da proposta de Jesus. Ele fez um exílio, ele fez um retiro, ele buscou a sua renovação e tinha temor, né? Porque ele tinha medo, né? Porque ele sabia quem era até então, né? As suas qualificativas, né, ainda despertam até esses dias, né, do capítulo de hoje, esta massa, essa turba de homens que odeiam, né, que planejam. Claro, né, nós também não podemos ser inocentes, né? Neste bordado tem uma teia escura aí, né? Satânico, maligno está ali, né? Porque vai atirar pedra em quem não produz, né? Por isso que é importante quando a Tayane diz das suas experiências, né, que apresenta, realmente nós temos que não ter medo de olhar para as nossas experiências. E se há alguém que pode aferi-las, somos nós. E se há alguém que pode advogar em nosso favor, é o próprio, é Jesus. Então, a gente tem que aferir, de vez em quando. E, claro, né, eu sempre digo, e com muita vontade, não somos santos, né? Então, nós temos que trabalhar, e Jesus vem para nós, os doentes, né? Os que ainda cometemos atrocidades, apesar da nossa leveza, da nossa compreensão. Mas daí, agora analisemos, porque eu queria trazer também para esse contexto, que na realidade é o arquétipo, né, do ser humano, esse comportamento que avilta a dignidade e nos torna, né, brutos, violentos. Isso acontece hoje no tecido social, né? Esse engendramento, esse, sabe, obscuro que fica permeando as relações humanas, e daí eles falando daquele comportamento dentro do Sinédrio, me lembra outros espaços de nossos dias da organização social e política do mundo. São espaços onde, né, não medem-se forças para, né, agirem em causa própria, na maioria das vezes, do orgulho, do ego, né? Então, quando a gente está sobre esse estigma, né, essa malsina, é natural que nos portemos como aqueles, né, de fazer um jejum, né? Às vezes a gente vê as pessoas orando, desejando a morte do outro, hoje ainda. A gente vê que as pessoas, às vezes, eu quero justiça diante de um fato, né, em que envolve a vida. É justiça ou é vingança?
né? Porque às vezes a gente está, e é natural, não estou condenando, porque a gente está sobre aquela sinergia sinistra da perda do familiar, do ente querido, do representante da comunidade, que eventualmente a gente, mesmo sendo bons cidadãos e cidadãs, a gente pensa mal, né? A gente joga areia na engrenagem, né? Para ver se a gente quer solver, né, de uma forma não lícita. Claro, eu não sei se a Tayane sabe, né? Meu público, que eu adoro defender, são os presos, né? Os que cometeram crimes, segundo a sociedade. Às vezes eu acho que o maior crime ainda continua sendo cometido pelo lado de cá, fora das grades. Todo dia eu vejo canetas que não salvam vidas, mais do que se imagina. E quando a gente subtrai os recursos, aí nós temos que falar, nós que lemos o Evangelho, a gente vê. Então, subtrai-se recursos de áreas fundamentais da nossa sociedade. Então, a gente está assinando atestado de óbito, atestado de óbito, o atestado de óbito, porque matar de fome, matar de não ter acesso às letras, aos códigos, né, à cultura, isso são atestados de óbito. Quantos de nossos irmãos em sociedade, né, não têm direito de escolher absolutamente nada? Hoje, enquanto eu fazia minha refeição, conversava com uma das responsáveis da cozinha, eu disse: olha, tem dias que eu fico olhando para o que eu estou comendo e me gera sofrimento, porque eu sei que muitos pais não têm como suprir os seus filhos, os seus tutelados, né? Seus idosos. Mas então eu vejo assim que Paulo, ele é a diferença na questão da evangelização, porque ele não teve as experiências que os apóstolos diretos tiveram. Porque depois que eles viram Jesus, né, lisinho, vivo, lanchando com eles foram para a luta. Até então, eles tinham evadido-se, eles fugiram da crucificação, eles se esconderam. Quem estava lá eram as mulheres, Tayane. As mulheres que estavam lá, como sempre, que o feminino sempre é ousado. E os homens tinham, como diz aqui, né, picado, né? Correram. E Paulo tem essa característica, então, para te ver que a conversão de Paulo, ela é modelo para nós, permanente, porque o que move este homem, o que deixa ele aceso, está um nível acima, mesmo dos apóstolos. Paro aqui, Vilmar. Muito bem essas reflexões que vocês trazem, né? A gente fica pensando assim no alcance dessa palavra, desses ensinamentos, que às vezes a gente fica pensando e não vê as alternativas assim logo ali na frente, né? E veja de como aqui nesse caso, pela confiança, pela essa consciência dele, que até o dia de hoje tem andado diante de Deus com toda a boa consciência, vai surgir uma saída de onde menos se espera. É alguém que vai ouvir lá, que vai de lá e vai comunicar e vai evitar a morte. Então, isso também é interessante. E aí ele vai dizer mais tarde lá nas cartas, se Deus é conosco, quem será contra nós? Né? Se Deus está conosco, quem será contra nós? Então, as alternativas, elas vêm vindo no caminho, para quem busca o caminho reto. O que não significa que não tenham essas objeções, que não tenham esses medos, que não tenham essas forças que tentam mitigar a vida, que não tenham esses círculos que tentam tirar, né, tentam, de certa forma, tirar a nossa esperança. E aí que é interessante trazer a experiência pessoal
que é um recomeçar a cada dia, né? E é isso que nós estamos sendo chamados. Talvez nós nunca tivemos num cenário que é esse cenário que a pandemia colocou, tão convidados a renovar alguns valores, né? E aqui nós estamos falando o valor da fé e da nossa espiritualidade é o principal, né? Porque se nós não aprendemos na pandemia qual é o sentido de tudo isso, olha, tem muita coisa a tirar aí sobre valorizar a vida, a família, a humanidade, os conceitos dos outros, do outro, porque a gente viu que tudo está tudo relacionado e tudo depende. Então, a gente tem que sair desse processo, fazer essa travessia, tirando aprendizagens. Eu imagino quantas o Paulo deveria ter, porque quando ele via, ele estava no meio de discussões ferozes, ferronhas, de questão cultural. Ele passou por várias vezes a questão da circuncisão, a questão de judeus, a questão se era romano, tinha toda uma série de armadilhas. E ele vai realizando. Então, o que eu aprendo com o Paulo a cada encontro é, ele vai realizando a caminhada, vai tendo a confiança dele e vai recebendo assistência. E aí vem as mensagens. Ah, hoje foi esse guri que ouviu, né? Mas ele precisava passar por isso para dar testemunho. Mesmo que as pessoas soubessem que ele não era culpado, mas esse clamor externo vinha para sufocar. Então, e a gente está se encaminhando para o nosso final, né? E aí eu quero convidar vocês a quem tem alguma frase, alguma questão. Uma das conclusões que eu chego é que se a perspectiva é do bem, não há o que sufocar. Pode até tentar sufocar, mas ela não vai ser sufocada, porque ele vai realizando tudo isso e vai, como nós vamos ver no próximo encontro, ele vai sentar com a pessoa que pode matá-lo, mandar matá-lo. E ele tinha a posição de ou bajular a pessoa e agradar, ou dizer por que é que ele estava ali. E ele vai retamente fazer a defesa, né, daquilo que ele acreditava e do Deus que ele acreditava. Né? E vai fazer essa defesa e isso vai tocar a pessoa que estaria ali julgando ou que tinha o poder de lhe mandar a morte. Então, testemunho, a palavra que eu quero deixar hoje é que o bom combate, que o testemunho sempre abre portas aí na frente. Por isso, a nossa fé, ainda que por vezes a gente, né, sinta o bater das águas, mas a gente se mantém no leme, sabendo de que não estamos sozinhos nisso, e que no bom combate, logo ali na frente, a gente enxerga, eles vão mostrando os caminhos, mas perseverar sempre. Abro para vocês o que vocês querem considerar nessas últimas palavras, antes da gente fazer a nossa prece final. Eu acho que para fechar, né, a gente tem que sempre permanecer com fé, acreditando, igual a gente comentou. E eu quero dizer que foi muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu estava precisando, assim, conversar, sabe? Trocar umas ideias nesse sentido mais espiritual mesmo. Então, gratidão. Flávio. Gratidão é nossa, Tayane. Seja sempre bem-vindo. Cada vez, né, a gente vai sendo conduzido para compreender, né, claro, muito na superfície, né, este ser Paulo, este homem, esse trabalhador, né, que não desistiu, né, e submeteu, porque na verdade submeteu um planejamento que eu tenho certeza que não era dele. Então, talvez lembremos-nos de Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, disciplina, 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 né? Este é o segredo. Muito bom, né? Então, com disciplina, com esperança, com persistência, com gratidão, com fé, nós agradecemos a espiritualidade amiga, nós agradecemos a Deus, agradecemos os benfeitores, anjos guardiões, que
sempre estão conosco. Agradecemos pela oportunidade desse aprendizado. Suplicamos que as luzes que emanam deste estudo estejam aí no lar de cada um de vocês, possam se expandir na direção dos seus vizinhos, da sua cidade, do seu bairro, do nosso país, principalmente alcance aquelas pessoas que estão em alguma situação de dor, principalmente alcance aquelas pessoas que se encontram ainda nesses campos onde a violência, a morte, a guerra tenta se imperar. Mas confiante sempre que o teu amor, Senhor, prepondera e tudo vence. Que o Senhor de bênçãos nos abençoe. Abençoe a nossa semana, abençoe a nossa vida. Que o Deus de luz nos ilumine, ilumine nosso caminho, ilumine a nossa estrada, ilumine os nossos pensamentos, ilumine os nossos sentimentos. Que a árvore da vida de cada um e de cada uma de nós possa dar bons e abençoados frutos, pois para isso fomos criados. Que os ventos dos céus soprem sobre cada um de nós, sobre a família da professora Irene, que hoje está celebrando a vida, que se renova no aniversário da sua neta. Que nós possamos nos encontrar na próxima semana, na presença e na confiança de que jamais estamos sozinhos, porque Jesus está no leme. E que assim ele continue nos conduzindo. Que assim seja. Amém. Amém. Uma excelente semana a todos. Fiquem todos com Deus. Semana que vem nos encontramos às 20 horas com nossa leitura dos Atos dos Apóstolos. Boa noite. Até mais, gente. Boa noite. Obrigado Obrigada. pela companhia, Tayane. Obrigada, viu? Gratidão. Tchau.